comenta pra mim. Você já fez jejum? Já conseguiu emagrecer com o jejum? Como que foi a sua experiência? Eu vou contar a minha experiência com o jejum. A minha experiência com o jejum não é uma das melhores. O jejum, na minha época, eu adolescente, me trouxe transtorno alimentar. Eu desenvolvi compulsão alimentar e eu desenvolvi bulimia depois. Eu já contei essa história algumas vezes. Quem me acompanha por aqui deve, saber dessa história. Mas o que acontece? O primeiro contato que eu tive com o jejum foi com 14 anos de idade. Eu queria muito emagrecer, mas eu nunca fui mais gorda do que eu sou hoje. Vamos dizer assim, não muito mais gorda do que eu sou hoje. Não que eu seja gorda, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que eu nunca fui uma pessoa com sobrepeso. Eu sempre tive no peso ideal. Aliás, às vezes com uma gordurinha a mais, precisando perder uns 5 quilos, né? Mas nunca algo exacerbado, assim, que eu precisasse realmente perder muito peso. Vocês estão conseguindo me ouvir? O vizinho começou aqui justo agora com um barulho. Tá conseguindo me ouvir? Bom, eu vou continuando aí, vocês me avisam se atrapalhar. E aí, o que aconteceu? Com esse estímulo do jejum, eu comecei a ter compulsão. Por quê, gente? Porque o jejum que eu fazia era o seguinte: de 6 horas da tarde até meio-dia do outro dia eu ficava sem comer. E do meio-dia às 6 horas da tarde era o meu horário de comer. Só que o que eu fazia? Eu comia sem parar. Então, eu desenvolvi uma compulsão alimentar. Eu começava a comer e não parava mais. Obrigada, gente. Tá dando pra ouvir direitinho, né? Então tá ótimo. E aí, eu comia de meio-dia às 6, mas o tempo todo. Eu não parava de comer. E aí, depois eu acreditava que ficar sem comer das 6 horas da tarde até meio-dia do outro dia iria resolver os meus problemas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Eu emagreci ou eu engordei? Comenta aqui pra mim. Visto essa logística que eu fazia, né? Adolescente, seguia Orkut, gente, Orkut. Quem lembra do Orkut? Eu era dessa época do Orkut. E aí, muita informação já era passada ali. Tinham aquelas comunidades na época, né? Que a gente entrava e só informação torta. Só que até hoje, tá? Muita informação torta. Muita informação de pouca evidência científica. Exatamente, gente. Eu engordei. Por quê? Porque eu comia sem parar, de meio-dia às 6 da tarde. E ficava de jejum das 6 da manhã até meio-dia do outro dia. Então, o que eu quero perguntar para vocês é: jejum emagrece? O que você acha, visto o que eu disse agora? Jejum emagrece? Jejum intermitente emagrece? Bom, eu não vou dar essa resposta. Eu quero que vocês me respondam a opinião de vocês. No final, eu vou dar essa resposta. Só que eu fui estudar. Fiz cursos. Aliás, só voltando um pouquinho, né? E aí, porque eu engordei por conta disso, eu comecei a desenvolver bulimia. Então, veio a compulsão, veio a bulimia, que é quando você come muito e vomita. E aí, depois eu fiquei 2 dias sem comer, nessa loucura toda. E depois eu desenvolvia mais compulsão, porque muito tempo sem comer, vinha a fome. E aí eu comia mais e sem parar. Gente, então essa é a face negativa do jejum intermitente. Nem todo mundo pode fazer jejum intermitente, tá? Por quê? Porque pode desenvolver uma compulsão alimentar. Você precisa estar bem alicerçado, tranquilo, equilibrado, para que isso não te gere
nada que vai te descompensar, tá? E aí, a Mirlenes falou aqui, ó. O emagrecimento é uma consequência de uma boa alimentação e jejum. Ou de uma boa alimentação sem jejum. Mas no fim das contas, é o déficit calórico que vai gerar o seu emagrecimento. Pode ser com jejum ou sem jejum. Mas o jejum vai gerar um déficit calórico maior. E isso eu descobri fazendo cursos. Então eu me formei em educação física, depois eu me formei em nutrição e depois eu fiz as minhas especializações em nutrição funcional, um curso fantástico do Gabriel de Carvalho, que fala só sobre jejum. Eu falei, pronto, é aqui que ele vai me dar a resposta. E a resposta não foi diferente. É o déficit calórico que emagrece. Isso não muda no low carb, isso não muda numa dieta da sopa, isso não muda numa dieta da lua, isso não muda no jejum intermitente. Não é o tempo de jejum que vai fazer você emagrecer. Você precisa ter o quê? Um controle alimentar de todo jeito. Então, se o jejum realmente emagrecesse, ele te emagreceria, independente do que você come. Mas nós precisamos de quê? De déficit calórico. O jejum é uma estratégia boa? Gente, eu gosto do jejum, tá? Eu tô falando assim, apesar de parecer um pouco incisiva em trazer essa informação e esclarecer esse ponto, mas eu gosto do jejum, eu uso o jejum também, tanto o jejum intermitente para o emagrecimento, quanto o jejum espiritual, que eu acredito que seja ali uma forma espiritualizada de trazer o jejum para a questão espiritual mesmo, tá? Para a questão, né, de quem acredita aí. Mas o que acontece? Nós precisamos entender que para o emagrecimento, a gente precisa ter o déficit calórico. Então, muita gente fala assim, eu emagreci com o jejum. Não, você emagreceu com o déficit calórico. E utilizou o jejum como uma via para que você emagrecesse. Eu pesquisei hoje, agora, de última hora, alguns protocolos de jejum. Isso aqui eu encontrei no Google, tá bom? Google. E aqui é um protocolo de jejum intermitente de 16 horas. Vamos lá, quem já fez jejum, comenta aqui que já fez. E eu vou mostrar esse protocolo aqui de jejum para vocês entenderem o meu ponto de vista. E não tá errado, tá? Às 20 horas da noite, a gente inicia um jejum. E aí, o jejum, você pode consumir água, chá com adoçante, né? Tranquilamente. Você precisa dormir. Esse protocolo é bacana porque ele coloca o sono aqui também, tá? E aí, depois, esse é um jejum que vai das 8 da noite até meio-dia do outro dia e dá 16 horas, porque o jejum, ele contabiliza o seu sono. E aí, meio-dia, a gente tem aqui, ó, uma refeição leve. Às 15 horas, um lanche saudável. Às 19 horas, um jantar leve. E às 20 horas da noite, repete. Então, o que a gente consegue perceber? É igual quando a gente fala de remédio para emagrecer, já viu? Morosil. Quem já ouviu falar do Morosil? Aí vem assim, ó, Morosil te ajuda a eliminar a gordura visceral, gordura do corpo, aumenta o metabolismo, quando associado com atividade física e uma dieta equilibrada. Não é assim? Eu sempre falo aqui sobre os medicamentos para emagrecer e eu sempre bato nessa tecla. Gente, funciona? Chá? Chá funciona para emagrecer? Aumenta o metabolismo, regula a questão hormonal, ajuda o seu corpo a funcionar de uma forma melhor, mas vai te emagrecer associado à atividade física e uma dieta equilibrada. Não tem como você fugir de uma dieta equilibrada. E o que eu trago aqui, gente, sempre é equilíbrio.
Quem já ouviu falando sobre equilíbrio aqui? E o equilíbrio no jejum, ele tá associado a isso. Se eu faço um jejum pensando que eu posso comer de tudo, excesso, se eu ficar na falta, que é o tempo de jejum, eu estou em desequilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio para que eu tenha a ativação do meu poder. É muito importante que a gente entenda. Vocês estão conseguindo me compreender aqui? Que toda estratégia, ela vem para trazer um potencial, potencializar os seus resultados, tá bom? Então, o jejum, ele ajuda e potencializa? Sim. A Núbia já respondeu também aqui, sim. Por quê? Porque ele vai retirar uma refeição. Então, vamos supor que eu tenho um cardápio dividido ali entre 1.200 calorias. E aí eu tenho um almoço que tem 300. Um lanche, 200. Um café da manhã, 200. Outro lanche, mais 200. E um jantar, 400 calorias. Ok? Eu tiro o meu jantar e o meu café da manhã, eu vou gerar um déficit de 600 calorias. Nesse meu exemplo. Deu para entender? E aí, esse déficit vai fazer com que eu emagreça. Se eu comer a mesma coisa no almoço, no lanche da tarde, na minha janela de alimentação. Compreendem? Então, se eu ficar um tempo de jejum e comer a mais no almoço e no lanche, será que o jejum vai funcionar? E aí, eu falo isso para alertar vocês, porque, visto que eu já passei e conversando com pacientes que já passaram ou ainda têm essa necessidade de comer descompensado, de comer errado, de comer a mais. Vocês já ouviram aquele termo assim, ó? Eu treino é para comer? Quem já ouviu? Eu treino é para comer. É muito comum aí, né, com alguns blogueiros que fazem essa sátira, né? Eu treino é para comer. Só que, gente, aonde a comida tem tomado esse poder na sua vida? Eu já fui uma pessoa que eu pensava em comida o dia inteiro. Porque eu ficava tão preocupada, o que eu vou comer, que eu vou comer, que eu pensava em quê? Em comida. Sabe aquela pessoa que toma o café pensando no almoço? Faz o almoço pensando no lanche da tarde? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. É libertador você ter um equilíbrio alimentar. Mas para isso você precisa aprender. Você precisa aprender a se alimentar. Você precisa aprender a tirar a comida do centro. Você precisa aprender a não esperar algo milagroso, certo? E muitas vezes o jejum funciona para essas pessoas. Por quê? Porque ela pensa, eu tô de jejum e eu não preciso nem pensar no que eu vou comer. Eu falo isso porque eu pensava assim, não, eu tô de jejum, eu nem preciso pensar no que eu vou comer. E isso é um alívio, isso traz de certa forma um alívio. Só que nós precisamos entender do equilíbrio, certo? Então, jejum, gente, funciona para emagrecer? Se estiver associado com uma alimentação saudável e exercício físico, sim. Então, no fim das contas, a gente volta para isso. E aí, muito se fala de tempo de jejum. 18 horas, 20 horas, 24 horas. Tem gente que passa até 3 dias de jejum. Não é saudável. Eu não indico.
Até porque a gente sabe que depois de 24, 48 horas, sua tireoide, ela já gera uma disfunção, tá? Então, o seu metabolismo, ele já fica alterado. Então, longos períodos de jejum não são interessantes. E tem a questão do que eu como antes do que eu como depois. Então, antes de entrar no jejum, eu preciso comer preferencialmente proteínas para não dar pico de glicemia e também aumentar minha saciedade. E ao quebrar o jejum, eu também preciso de proteínas para não dar pico de glicemia. Então, tem esse controle alimentar que eu também preciso tomar um pouco de cuidado. E dá para usar o jejum como estratégia para o emagrecimento? Dá, mas você precisa ter o quê? De toda forma, uma alimentação equilibrada. De toda forma, você precisa ter um almoço ok, um dia alimentar tranquilo, nutritivo, tá? E na maioria das vezes, mais proteico, para que você não dê picos de insulina entre esses momentos, tá? Que você se alimenta. E outra coisa, eu recebi uma dúvida na caixinha de perguntas sobre como tirar o platô do jejum. Gente, o jejum intermitente, ele é intermitente, ou seja, dia eu como, dia eu não como, tá? É preciso fazer essa intermitência. Exemplo, tá bom, eu vou seguir esse jejum, que é o jejum de 16 horas, ok? Se eu seguir esse jejum todos os dias, eu vou entrar no platô. Porque o meu corpo, ele vai entender o seguinte: essa pessoa, ela não toma mais café da manhã. Essa pessoa, ela não consome mais alimentos em determinado horário. Então, o que eu vou fazer? O organismo pensa, vou abaixar o meu nível de gasto energético para esse horário, você começa a entrar em stand-by. Por isso que o jejum intermitente, ele precisa de intermitência, de variação, tá? Então, eu vou um dia tomar o café da manhã, no outro dia eu não vou tomar o café da manhã. Um dia eu vou jantar, no outro dia eu não vou jantar. E eu vou gerando essa intermitência para que o meu corpo, ele não se acostume com o estímulo de ficar sem comer. Ok? Quem tá comigo desde o início, comenta aqui se gostou, se tem alguma dúvida. A Paty falou que tá amando a live. Que bom! Fico muito feliz, Paty, que você tenha gostado. Isso é muito, muito bom, tá? Eu gosto muito de receber o feedback de vocês para que eu possa melhorar, para que eu possa ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Porque é importante que vocês entendam de uma forma científica. Essa semana para trás, eu vi uma blogueira que emagreceu muito, falando sobre jejum intermitente. Gente, essa blogueira, ela é muito conhecida. Ela tem quase 200 mil seguidores, as lives dela bombam demais. E ela estava falando que ela está no jejum de 3 horas. 3 dias, 3 dias. Que ela entra em jejum de 3 dias. E aí ela falando que ela não estimula, que ela monta grupo de emagrecimento. Só porque ela emagreceu, ela acredita que ela pode emagrecer outras pessoas, tá? É importante a gente entender, gente, processos bioquímicos, metabólicos. Não caia aí na conversa de qualquer blogueiro, não, tá? Tenha muito cuidado. A doutora Daniele, acabou de entrar aqui, endócrina, maravilhosa. É claro que é importante que o endócrino, que o nutricionista aplique em si, tá? Que tenha um equilíbrio alimentar, que viva isso na pele, para passar para o paciente, tá? Tudo que vive também. Mas uma pessoa que simplesmente emagreceu, passar
orientações de emagrecimento, não faz muito sentido. Aí a doutora Daniele falando, isso aí, não é? A gente estuda tanto, entende tanto da questão metabólica e é tão complexo, não é só tirar a comida que você vai emagrecer, gente, tá? A doutora Daniele, ainda como endócrina, avalia a questão de exames, né? E tudo mais, não vai passando remédio para emagrecer e à torta e à direita para as pessoas. E as pessoas acham que é só indicar um jejum de 3 dias, tira o carboidrato. Só tirar o carboidrato que você vai emagrecer. Quem tá no queima acelerada comigo entendeu que nós estamos em uma semana de queima acelerada e por isso estamos com uma estratégia low carb cetogênica, mas que isso não segue para a vida toda. Precisa ter um equilíbrio ali também, tá? A Núbia perguntou quais os malefícios desses jejuns. Na verdade, o jejum, ele é uma estratégia boa. Eu gosto do jejum como uma estratégia pontual. Mas nós temos que ter cuidado com o quê? Em acreditar que eu posso só comer qualquer coisa na minha janela de alimentação e que só fazer o jejum e seguir um tempo, que é o tempo que me emagrece. Não é isso. É o déficit calórico, tá? O tempo, ele não emagrece, ok? Porque se o tempo somente emagrecesse, você poderia comer qualquer coisa na sua janela de alimentação que você ia continuar emagrecendo. Compreendem? Tomar cuidado emocional para que isso não descompense as suas emoções, para que esse jejum não gere uma compulsão posterior, certo? E buscar sempre orientação, tá? Buscar sempre orientação. E eu não indico fazer jejuns longos, prolongados, de início, e nem jejuns contínuos, como eu já expliquei aqui, ok? A doutora Daniele falou que existem ainda as carências de vitaminas e inúmeras doenças metabólicas. E é isso mesmo. Às vezes você não consegue emagrecer porque a sua tireoide está descompensada, porque você não está ali com níveis ideais de ferro, de selênio. Você às vezes está se sentindo fraca e faminta por estar com uma carência de vitaminas. Tem que avaliar todos os casos. E aí, quanto mais você fica sem comer, pior é, né? A gente vê aí, por exemplo, as deficiências de B12, que geram o quê? Fraqueza, desânimo. E aí, às vezes, você tá com essa carência e você acha que você é só preguiçosa. Carência de vitamina D, né? Também gera aí um desânimo. E aí você acha, não, eu sou preguiçosa, eu não sirvo pra nada, não consigo nem fazer uma academia, eu sou sem energia. E tudo isso vai desmotivando a gente. A gente precisa ter motivo pra ação e energia. E ontem eu falei sobre isso na live. E quem tá no Queima Acelerada vai ter acesso a essas lives. A gente tá em uma semana fazendo aí, né, essa queima acelerada e muito bacana. Eu fico muito feliz porque olha esse resultado que a gente já recebeu hoje. Olha isso aqui, gente. De segunda-feira, dia 1/7, a hoje, 3/7. Então não foram nem 3 dias, porque ela postou hoje de manhã. Olha que coisa maravilhosa. Ela conseguiu eliminar praticamente 2 quilos em 2 dias. Com uma alimentação balanceada ali, mais low carb. Com as estratégias de água que a gente tem no grupo. Estratégias que você vai comer o que você tem em casa, tá? E olha lá, dá resultado. Eu fico extremamente feliz de trazer consciência e com consciência. Consciência e com consciência, tá? Essas estratégias para vocês. Bom, então a live de hoje foi esclarecedora,
Deu para entender? Jejum funciona, mas precisa de algo mais. Precisa ter ali um equilíbrio emocional. Deu para entender? A Cristiane falando que tá seguindo firme, é isso aí. É muito importante a gente trabalhar também a nossa mente, tá? É muito importante a gente entender que não existe nenhuma estratégia milagrosa e que é trabalho duro, até que não seja tão difícil assim, tá bom? Falo por experiência própria, gente. Emagrecer pra mim me trazia um desconforto, uma angústia. Falar, nossa, vou ter que ficar sem comer pra sempre. Não é assim, tá? E eu tô aqui pra te ensinar isso. Então, fiquem me acompanhando por aqui. Tem post de avaliação do que você comeu lá nos Reels que eu postei hoje. Então, vai lá, comenta o que você comeu que eu vou avaliar, tá ok? Então, ó, um grande beijo. Hoje, às 8 horas, eu tô de volta, hein? 19h59, nós vamos ter mais lives. Ai, a Cris falando que tá amando os resultados. Que bom, gente, ó. Um grande beijo. E qualquer dúvida, me chama no direct. Tchau, tchau.